Eu já vou começar falando da viagem do presidente Jair Bolsonaro, gente, porque ele retorna nesse momento ao Brasil de uma visita oficial que fez hoje à Guiana. Ele foi recebido pelo presidente da República Cooperativa da Guiana hoje, que proporcionou, inclusive, uma cerimônia de troca de atos internacionais. Durante a viagem de Bolsonaro, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, é o nosso atual presidente da República. Antes da viagem, Jair Bolsonaro declarou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, deve tomar as providências sobre as sugestões que foram feitas pelas Forças Armadas para as eleições deste ano. O chefe do Executivo também disse que a instituição não vai participar do pleito apenas como espectadora. Logo após a afirmação do presidente, o TSE informou por meio de nota oficial que os partidos políticos podem auditar as eleições. O TSE diz que partidos podem sim auditar a eleição. O comunicado é emitido depois do presidente da República afirmar que o PL contratará a empresa para verificar o processo eleitoral. O presidente da República nega diálogo com a CIA sobre as eleições. Jair Bolsonaro também negou ter recebido recomendações sobre as eleições do presidente da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns. As eleições no Brasil, inclusive, gente, são tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir a partir de agora no portal da Jovem Pan News para você correr no jovempan.com.br e votar, e hoje é sobre a sua confiança no sistema de apuração de votos implementado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Você confia? Não confia? jovempan.com.br, vota lá, participa. No final do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde a você, Piperno, Marco Antônio, vejo também o nosso Jorge Serrão já na área, Rodrigo Constantino. Vamos começar o nosso papo, a nossa conversa aqui, buscando entender um pouco, principalmente dessa viagem do presidente da República. E hoje temos Rodrigo Pacheco à frente do Brasil. Constantino, como é que você está se sentindo daí? Olha, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Olha, a única coisa que eu tenho a dizer sobre esse dia de presidência do Rodrigo Pacheco é que é bom ele aproveitar bastante, porque é tudo que ele vai ter, né? Ele chegou a sonhar em ser o presidente da República, muita gente, né, ambiciona ali a cadeira do presidente Bolsonaro, mas ele não tem a menor chance. Então, o papel que cabe a ele é esse, né? Fazer discursos demagógicos, defender o sistema, dizer, como ele disse agora, já que não há nenhuma necessidade das Forças Armadas auditarem as urnas, e continuar sabotando a agenda reformista do governo. Agora, sobre as urnas e essa fala do Pacheco, o presidente por um dia, né, a gente fica pensando quem é que teme as Forças Armadas, porque é fake news dizer que elas são auditáveis e que os partidos já podem auditar. Basta perguntar aos tucanos. Os tucanos não são do sistema, não são da esquerda. Pois bem, eles perderam numa situação estranha em 2014 e tentaram auditar. Eles contrataram equipes técnicas especialistas para isso. E a conclusão lida pelo líder tucano à época, deputado Carlos Sampaio, foi inapelável. Não é possível auditar. São sistemas opacos, né? Então, eu não consigo entender por que essa preocupação toda para auditar, por meio das Forças Armadas, uma urna que o Brasil tem só junto com Butão e Bangladesh. Veja, Paulo, na verdade, eu acho que o presidente fez o que tinha que fazer nessa situação. Ele foi irônico na live dele. Ele brincou que não consegue entender porque essa reação, essa resistência, se tudo que ele quer é o máximo de transparência possível para dar a vitória ao Lula. Segundo as pesquisas, ele não tem mais de 40%, ele não é o grande favorito, ele não está na capa da Time. Então fica difícil entender por que tanta gente reage dessa maneira, se tudo que o presidente está fazendo apenas aumentaria a transparência da vitória eventual, provável, segundo esses institutos, do ex-presidiário. Piperno, como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo e essas constantes indagações do presidente da República em relação ao sistema de apuração do TSE? Bom, boa tarde aos colegas, à audiência. É claro que o ovo da serpente golpista está sendo chocado. Nossa. E, afinal de contas, esse caminho de lançar dúvidas sobre a urna eleitoral é o mais curto de todos. Veja, o presidente da República, ele chegou ao cúmulo de fazer aquela live patética no ano passado, na qual ele prometeu apresentar provas e, obviamente, chegou lá no dia, foi uma frustração geral da República, que não apresentou nada. Tinha lá um sujeito, lá um coronel lá ao lado dele e pegou lá um jornal de 2012, um jornal amarelado, então aquilo era a prova dele. Então, aí não conseguiu, como ninguém conseguiu até hoje.
E veja, ele lançou, inclusive, suspeita em relação à eleição que ele ganhou, né? E disse que teria vencido no primeiro turno, também sem apresentar nenhum indicador que pudesse respaldar aquelas acusações dele, né? Aquelas suposições dele. E, de fato, o PSDB, quando perdeu em 2014, perdeu e esperneou muito, né? O PSDB lançou, e especialmente o Aécio lançou uma dúvida a respeito do sistema de apuração, e tempos mais tarde, o Aécio disse que tinha feito aquilo só para sacanear. Essa foi, inclusive, a frase dele. E veja, ele estava já um tanto arrependido, porque eles entraram com uma representação do TSE por conta disso, e essa representação, ela acabou ganhando corpo, tanto que a chapa Dilma Temer acabou quase sendo cassada. O que, no caso da presidente Dilma, não teria lá maiores prejuízos, porque ela já havia sido empichada, mas o Temer era o presidente. E aquela votação lá no TSE terminou em 4-3. E o voto salvador, né, lá para o Temer, foi do ministro Gilmar Mendes, que era, na época, o presidente do TSE. Então, vejam bem o que quase provoca a irresponsabilidade de um mau perdedor naquela época. Agora, veja, não há nada além do que já foi feito que o TSE possa fazer em relação à participação das forças, ao acompanhamento das Forças Armadas nesse pleito. Elas já foram lá convocadas, fizeram uma série de questionamentos, 88, foram respondidos 81. E aí agora se pressiona para se dizer quais são os 7 que restam, como se o TSE tivesse a obrigação, coisa que ele não tem. E aí todos os partidos políticos podem acompanhar a apuração da forma que julgarem a mais correta. Marco, qual que é a diferença dessa auditoria que o presidente da República disse que o PL vai fazer para as outras que já tiveram? Olha, Paulo, boa tarde a todos. Uma coisa importante pontuar, qualquer tipo de sistema democrático se baseia na desconfiança. Não se baseia em dogmas, em confiança cega, em simplesmente acreditar naquilo que uma determinada instituição ou qualquer órgão da República fala ou faz. Isso daí é infantil. Quem acredita em qualquer coisa que é falada? O nosso sistema penal inteiro é baseado na desconfiança. Na desconfiança da alegação, na necessidade de você obter prova para você andar com um processo em desfavor de alguém para poder punir a pessoa a respeito de alguma ilicitude que ela cometeu. Então, qualquer elemento agregador no que se refere à rigidez, né, à transparência, à verificação do nosso sistema eleitoral é positivo. O acompanhamento das Forças Armadas, inclusive, é uma coisa que não deveria ser pauta de uma discussão, como se as Forças Armadas, de alguma forma, antagonizassem o TSE. Né? Então, existe uma demanda por publicidade, inclusive, desse comitê que foi formado de transparência no âmbito do TSE, que não tem nada de transparente. Eles estão escondendo informação, eles estão guardando informação. Para quê? Por que eles não expõem o memorando com as solicitações todas e as indicações, as recomendações feitas pelas Forças Armadas? Quer dizer, eu vejo, assim, sinceramente, brasileiro é ruim para fazer instituição, viu? A gente está numa situação muito bizarra aqui. Há 7 anos, a maioria dos partidos era a favor, teve a mini-reforma eleitoral e todos os partidos eram a favor do voto auditável. Isso não era questionado. Tinha ação no Supremo Tribunal Federal, tinha voto do Gilmar Mendes falando: sou a favor de implantar, sim, um voto auditável, só demanda tempo. Aí, por uma questão política, eminentemente de antagonização ao Jair Bolsonaro, à presidência da República, todo mundo se coloca em desfavor e mais, fazendo essa prosa aqui meio doida de ovo da serpente golpista, que é um negócio que não para em pé. Que negócio é esse? Ficar falando em ameaça à democracia o tempo todo? Isso daí é bater palma para doido dançar. Então, eu acho, sinceramente, que, sabe, a gente tinha que tratar, pelo menos, o cidadão brasileiro com um pouco mais de decência e respeito quando a gente fala em apuração transparente e idônea do nosso sistema eleitoral. Ô Serrão, como é que você enxerga essa auditoria? Eu queria insistir justamente nessas auditorias que já foram realizadas tanto em 2014 pelo PSDB quanto em 2018 pelo próprio ex-partido do presidente da República, o PSL. O que muda? Saudações, meus amigos e amados haters. Infelizmente, serei obrigado a ir na lata. Essas auditorias são inúteis.
elas são impossíveis de acontecer na prática. No Brasil vigora o TSE, que é o Trâmite Sigiloso Eleitoral. Você tem que acreditar no dogma do resultado eletrônico. Acabou, ponto final. Nós jogamos fora. O establishment obteve uma grande vitória, a maior dele nos últimos tempos, foi impedir a implementação da impressão do voto pela urna eletrônica para que ele fosse conferido 100% na própria sessão eleitoral, o que demoraria no máximo, entre 20 minutos e meia hora. Isso seria muito rápido, daria segurança ao processo eleitoral e ao resultado final. Por quê? O número divulgado, publicado, impresso pelo boletim da urna eletrônica, teria que conferir com a recontagem que seria feita na hora, sob fiscalização dos partidos, com os mesários eleitorais. Jogamos fora essa chance. A classe política não compreendeu a importância desse processo de transparência. A classe jurídica, a juristocracia, sabotou esse processo, que ela fez pressão para que não houvesse mudança. O muito estranho é que uns 5 ou 6 anos atrás, o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes e outros membros do Tribunal Superior Eleitoral na época fizeram a propaganda do voto impresso. Não, isso é bacana, olha aqui, a impressora que até faz isso. E depois eles viraram inimigos figadais ou fidagais dessa questão do voto impresso. Então, o Brasil retrocedeu, jogamos fora a chance da transparência total eleitoral. Então, feito isso, não adianta mais ficar falando em auditoria, não adianta ficar reclamando do resultado eleitoral, se vai ser correto ou não, não adianta dizer que vai botar Forças Armadas para fiscalizar. Tudo isso é discurso inútil. Perdão, a lata eu mando na lata. Isso é palhaçada, não leva a nada, fica gerando aí um conflito político que não chega a conclusão nenhuma. Nós temos que ir para a eleição do jeito que ela é, infelizmente, porque foi a classe política quem decidiu assim. Então é ela que vai pagar o preço da decisão errada. Ponto, acabou. Agora, Constantino, por favor, eu queria te perguntar, Constantino, se você acha que eleitoralmente essa briga em relação à urna eletrônica é positiva para o presidente da República, porque existem pesquisas que foram feitas, inclusive, perguntando à população brasileira se confia, se não confia na urna. Existe uma confiança grande, algumas rejeitam, mas a ampla maioria acredita no sistema democrático brasileiro. Isso é uma briga boa para o Bolsonaro comprar agora? Então, Paulo, essa pergunta é boa porque eu ia falar exatamente daí, pegando como gancho a fala do Serrão. Veja, o presidente tem direito às desconfianças dele ou às crenças de que as Forças Armadas, com a sua inteligência tecnológica, seria capaz, de alguma forma, de dar mais lisura ao processo e tudo mais. Mas o presidente é um indivíduo. Ele pode influenciar uma certa base de seguidores, mas o mais importante aqui, que está passando meio batido, é que a população tem que confiar no seu sistema. E por a gente ter um sistema opaco, quase sem transparência, que basicamente o Barroso, que acha que o Cesare Battisti, um terrorista assassino, é inocente, e que o João de Deus é um cara com poder transcendente, basicamente o Barroso diz, la garantia sou eu, e nós temos que acreditar. E veja, essa mudança de postura que o Serrão aponta gera mais suspeita ainda. Quer dizer, até ontem o site do TSE e Barroso e companhia falavam do voto impresso de forma positiva. Hoje, eles espalham fake news. O Barroso espalhou fake news, dando a entender que o presidente e a sua base estavam pedindo a volta do voto em cédula, que, aliás, tem na França, que ele admira tanto. Mas não era isso. Então, essa mentira, essa postura, essa interferência no legislativo dos ministros do Supremo para tentar barrar um projeto de lei, tudo isso aumentou a desconfiança. E a desconfiança não é do Bolsonaro, é de milhões de brasileiros. É o quê? 25%? É um terço? É um quarto? É gente para burro. Se você tem um terço dos eleitores que não confiam no sistema, a democracia está em xeque. Ela está capenga. As instituições têm que fazer alguma coisa para atender isso, para reverter essa desconfiança. E não vai ser com ameaças ao Bolsonaro ou com retórica. Veja, a live do presidente, e aliás aqui na Jovem Pan, ele trouxe o deputado Felipe Barros,
ele ali mostrou uma informação que não era sigilosa, mas que não era conhecida, o inquérito não era sigiloso, né? Outra fake news depois do Supremo e de parte da mídia, mostrando que havia um hacker que passeou pelo sistema. Veja, atacaram o mensageiro, abriram inquérito contra o presidente por conta disso, mas apagaram os logs, apagaram os rastros e atiraram no mensageiro, em vez de explicar o que aconteceu com esse hacker lá dentro. Então, toda a postura, todo o body language, toda a atitude dessa turma do sistema só gera mais desconfiança. E aí vem um jornalista com a narrativa pipérnica dizer que um presidente que pede mais transparência é sinônimo de golpe. Aí pronto, qualquer pessoa sensata que está vendo um troço desse está convicto de que tem algum esquema aí. Quer dizer, o presidente pede mais transparência, aí vem a mídia e fala, isso é golpe, isso é golpe. Não dá para entender. Então tem alguma coisa muito estranha, Paulo. Ou o Brasil e o sistema eleitoral brasileiro responde a essa demanda, a essa desconfiança, que não é generalizada, mas é grande, né? E que, repito, só Brasil, Butão e Bangladesh tem esse sistema aí. O resto tem papelzinho que é impresso. Ou, no caso da França, que o iluministro adora, tem papel de cédula mesmo, votam em papel. Ou essa turma responde a esses anseios, ou a turma vai ficar desconfiada com toda a razão. Deixa eu provocar um pouquinho vocês. Esse dado, Consta, que você cita daqueles eleitores que não confiam na urna eletrônica, segundo a última pesquisa Datafolha do mês de abril, se resulta em 17% da população brasileira. Esse número, no ano passado, era de 29%, segundo pesquisa Datafolha do início do mês de abril de 2022. Mas o meu ponto que eu quero discutir com vocês é o seguinte: nós estamos no dia 6 de maio de 2022. A discussão sobre voto impresso já foi feita no ano passado. Nós estamos há quantos meses? 4 meses da eleição, é isso? 5 meses. 5 meses. Enfim, nada vai mudar em relação ao sistema eleitoral, não dá nem tempo de se fazer isso. Da parte prática, o que vocês propõem? Eu proponho. Por favor. Da parte prática é o seguinte: nós vamos para uma eleição sob o esquema do trâmite sigiloso eleitoral. Perdão, TSE, não estou sacaneando vocês, não. Estou só fazendo um trocadilho infame. A solução é: o eleitor tem que escolher aqueles representantes que tenham o compromisso de, na próxima legislatura, com toda a seriedade, votar e aprovar a implantação do voto impresso pela urna eletrônica. Aí vamos aprimorar o sistema. Mas para o resultado desse ano, não adianta chorar. O resultado é o que sair no dogma eletrônico do boletim da urna. Eu pergunto justamente isso para vocês, Piperno, Marco, Constantino, porque antes de Bolsonaro nós temos uma democracia no Brasil, né? Se nós de alguma forma prejudicarmos essa eleição e essa eleição virar um verdadeiro caos, eu acho que todos nós brasileiros vamos perder com isso. Mas, Paulo, antes de Bolsonaro era uma outra história também, porque depois de Bolsonaro, nunca na história desse país, um ministro como Alexandre de Moraes, que claramente tem problemas de ordem pessoal com relação a pessoas da base bolsonarista, seja deputado federal, seja jornalista que está refugiado nos Estados Unidos, para conseguir sobreviver, porque o cara está implacável. Então, a gente nunca teve um ministro do Supremo fazendo o que ele está fazendo, e ele vai presidir o TSE. Então, ele vai presidir um TSE que está dando sinais de não ser transparente, que está dando sinais de tensionamento junto às Forças Armadas. Já no discurso do Barroso foi feito isso. Quer dizer, são situações muito peculiares que geram desconfiança de qualquer pessoa que olha para isso. Então aqui eu não estou falando, vai ser no tapetão, Lula vai ganhar no tapetão. Mas assim, eu quero pelo menos alguém que veja como funciona dentro do TSE. Eu quero ter esses olhos dentro do TSE. Mas as Forças Armadas já não estão lá? Esse é o ponto. Eu não consigo ver a resolução disso. Acabou de sair uma manifestação das Forças Armadas com relação a isso. Que os relatórios sobre os apontamentos e recomendações que eles fizeram não foi publicizado. Mas se a gente for analisar, vou continuar provocando vocês, porque eu acho que essa é uma discussão extremamente importante para quem nos acompanha. Antes dessa história toda, eu acho que a gente evoluiu nessa questão da fiscalização. O presidente da República conseguiu atingir objetivos, porque as Forças Armadas não estavam no processo. Lembram disso? Perdão. Lembram no ano passado? Chamar o VAR aqui, estavam. 2018,
tinha militar lá na sala, na famosa sala cofre, conferindo. Serrão, não da maneira como foi criado, um gabinete específico. Não, agora aprimorou esse processo. Exato, é isso, mas os militares estavam lá atrás olhando também. Mas há uma evolução no processo fiscalizatório, ou não, eu estou errado. Paulo, os militares já estavam lá, agora estarão muito mais e... o TSE errou quando ele, até para contemplar reivindicações do governo, tentar distender um pouco o clima político, ele trouxe de vez as Forças Armadas para dentro desse processo, instalando inclusive generais lá para acompanhar de forma praticamente no interior do processo tudo que poderia acontecer, inclusive... Qual o problema, Piperno? Então, trocou o cabo eleitoral pelo general eleitoral. E daí? Deixa eu te e o fazer que uma isso pergunta. significa? Nada. Já que a gente está tratando as pesquisas do Brasil como verdadeiras, né? Inclusive em relação a quem desconfia da urna, deixa eu te fazer uma pergunta que você deve ter boa memória. Qual é a instituição mais respeitada pelo povo, segundo pesquisas? O STF ou as Forças Armadas? Segundo as pesquisas, as Forças Armadas, Constantino. Obrigado. Então, qual o problema de tentar dar um pouco mais de credibilidade ao processo? Não é uma questão de dar um pouco mais de credibilidade ao processo. As Forças Armadas já faziam um acompanhamento. E aí, o TSE, aliás, inclusive o STF, quando levou até o general Fernando Azevedo, o Toffoli, né, levou o general Fernando Azevedo para ser assessor lá e tal, depois ele foi para o governo, até para distender o ambiente, aumentou essa presença militar. Muito bem. Só que agora, a presença militar que está lá, ela se acha até mais importante do que a própria corte, a ponto de querer, inclusive, condicionar o processo da forma como eles acham que tem que ser. E aí vem esse documento com 88 reivindicações, isso é leitura sua, das quais 81 já foram atendidas e eles querem agora, inclusive, que se divulgue, que se discuta publicamente as outras 7. E o tribunal, ele não tem por que atender isso? Ele não tem obrigação de atender isso. Então, é o exagero, do tipo, tá vendo só? Eu pedi 88, ele não quis lá, enfim, abrir uma ou duas, então eu posso lançar... Pera, você está assumindo que as 81 respostas foram satisfatórias. Agora, primeira, olha outra forma de ver isso que você está falando. Mesmo fato, outra análise. Poxa, as Forças Armadas, a instituição mais respeitada do país, muito mais que o STF, fizeram 88 reivindicações. É sinal que o sistema é confuso, opaco. 88 perguntas. 88 perguntas. Sim, esclarecimentos. Aí vem outro ponto. Aí vem outro ponto. A premissa que a ala pipérnica da mídia está adotando é de que as Forças Armadas estão agindo sob influência do Bolsonaro. Quer dizer, vocês estão pegando a instituição mais respeitada do Brasil e dizendo que o Bolsonaro controla eles. Em vez de entender que o sistema talvez seja suspeito. Talvez o sistema seja suspeito. Fala, Marco. Eu ia entrar nessa linha do Constantino para falar que o ambiente midiático, infelizmente, ele tá problemático, Paulo. Tá muito difícil, porque ontem a gente debateu na opinião sobre uma questão que a agência Reuters tinha trazido. E a única fonte que eu tinha visto até então era deles, falando desse negócio do diretor da CIA que chegou e o Piperno ainda fez uma ilustração de o cara chegar e colocar o dedo na cara do presidente Bolsonaro e falar: você não vai mexer no sistema eleitoral, você não vai questionar. Assim, ele deu essa entonação e ainda falou: o Brasil é que nem um cachorrinho de rua, assim, todo quietinho, vai. Então, a esquerda utiliza algumas metáforas e algumas figuras de linguagem e você vê, né? Você mesmo falou agora, antes de dar início aqui às perguntas, você falou: Bolsonaro nega que isso tenha acontecido. Simples assim. E eu vou acreditar no Bolsonaro. General Heleno também. E eu vou acreditar no Bolsonaro. Também. Então, mas eu tenho que acreditar no Bolsonaro, com a credibilidade. Você prefere acreditar na Reuters? Entre o Bolsonaro e a Reuters, Vamos deixar as agências de notícia em paz, por favor. Marco, segue. Não, é isso. Tipo, as agências de notícia, que eu não vou deixar em paz porque elas não gozam mais de credibilidade como gozavam antigamente. Pra quê? Elas só desinformam. Não, elas manipulam as informações. Elas criam uma espécie de narrativa que entoa o canto da sereia pipérnica. A sereia pipérnica adora criar essas figuras de linguagem. Eu vou mandar essa para você agora. Você acha que o Bolsonaro quer dar golpe? Quero, acho. Você acha? Acho. Não, eu tenho convicção. Você acha? Não, aqui é papo reto. É golpe, então, que o Bolsonaro quer dar? Por quê? É golpe. Ele sabe que há uma grande chance que ele seja derrotado
E eu não vi até agora, juro, eu me esforço, mas eu não consigo ouvir nenhum Bolsonaro defendendo, nenhum bolsonarista defendendo o princípio do quem ganha leva. Você se considera um lulista? Que não? é isso? Não, nunca fui. Eu já te falei isso. Você é um cirista, então? Eu voto no Ciro. Gente, vamos lá. Serrão, me explica essa história do golpe. Essa história está repercutindo não bastante tem golpe, na imprensa. não tem possibilidade de golpe. A classe política, vou repetir, ela referendou o trâmite sigiloso eleitoral. Então, essa eleição 2022 vai valer o que o dogma da urna eletrônica disser. Ponto. Não cabe discussão sobre isso. Quem ganha, leva. Quem ganhar vai ter que levar, não tem essa conversa. Leva, mano. Pelo amor de Deus, claro que leva. Está pensando claro que muito, leva. Claro que leva. Tá pensando não muito. tem essa. Eu tô com o Serrão nessa. Não tem essa. Não tem eu essa. também acho. A classe Todo mundo política acha isso. referendou isso. A classe política é representante do Sabe povo. por quê? Sabe por quê, senhores? Porque essa discussão do voto impresso, ela foi discutida no ano passado. Nós estamos em maio. Congresso, Eu não Foi consigo- mal discutido. Essa que é a parada. Aí a Foi gente pode sabotada. avaliar, esse é o mas problema. nós temos um sistema Mas democrático que claro, precisa ser Paulo, protegido de alguma acender forma. laje de rede social senão- o tempo todo. Foi Fala, discutida, mas com a intervenção suprema, não avançou isso no aí. legislativo Podemos avaliar e não isso. mudou. Perfeito. Não Foi atendeu a votado. demanda. Já foi votado deixa eu- Peraí, Não, que o tinha sido Constantino me pediu a votado palavra. antes lá Por favor. atrás do projeto do Bolsonaro, foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Agora vamos lá. Vamos falar dos Estados Unidos. Né? A turma quer encerrar o assunto, claro. Conseguiram avacalhar a maior democracia do planeta. Biden é o cara mais popular do mundo, segundo os votos pelo correio. Resumo da ópera, um scholar sério, acadêmico sério, que é o Dinesh de Souza, pegou e fez um levantamento e conseguiu gente de área de TI, com câmeras e tudo, e apontou um monte de mula democrata, né, colocando no correio 1 da manhã, gente criminosa, com ficha corrida, 1 da manhã colocando pencas de votos. Resumo da ópera, ele mostrou tudo que eles têm por câmera e tudo, fez um documentário. Isso. Mostrou pra gente séria. Larry Elder, mostrou pro Dennis Prager, gente séria. Sebastian Gorka, Isso. todos os caras estão de queixo caído com o que viram. Aí a gente tem que encerrar o debate. Porque o Biden é o presidente, e estamos vendo que droga, né? E beleza, papo, próximo assunto. É isso aí, Não, Constantino. avacalharam Você- a principal democracia do Isso, planeta. verdade. E Teve você ainda é fraude lá. tratado, Milhões e ainda é milhões de tratado votos como por correio. negacionista. Tem lá a Temos que imagem falar sobre gravada. isso, Paulo. É. Se a gente não tiver credibilidade no sistema eleitoral, acaba tudo. É isso. É a democracia sem voto que essa Ô, turma Consta, eu globalista vou quer. acrescentar o que você está dizendo. E avacalharam também com a democracia brasileira com a não aprovação do voto impresso pela urna eletrônica, Claro, que eu repito, claro. não ia custar muito, seria rápido de apurar, mas houve sabotagem política por quem comanda a justiça eleitoral, que não devia ser justiça eleitoral, devia ser um órgão administrativo. Então, o trâmite sigiloso eleitoral é E inaceitável. a grande avacalhação em eleição americana foi na sua Flórida em 2000, quando o Al Gore rejeitou ir para a Suprema Corte. Quer dizer, perdeu a eleição por 400 e poucos votos, que chegaram de fontes muito estranhas também, né? E aí, até para, né, distensionar o ambiente também, não foi a Suprema Corte pedindo a recontagem. Piperno, que narrativa pipérnica é essa se tem governadora derrotada democrata que até hoje diz que é a governadora oficial? Os democratas são péssimos perdedores. De onde é que você inventou essa história? O quê? Muitas A eleição vezes de levaram pra 2000? Suprema A Corte, eleição de 2000 levaram qualquer. tudo pra A eleição de judicializaram 2000 tudo. qualquer aluno de primeiro grau sabe disso. Acha fácil as informações aí que o Al Gore não quis ir à Suprema Corte, perdeu uma eleição por 400 e poucos votos na Flórida. Fala, o que Marco. decidiu tudo. Não, é que uma coisa que tem que ficar clara é que o ônus é de gerar confiança. O Estado tem a necessidade de gerar confiança com relação ao pleito. Esse negócio toda hora de ficar falando, não, o brasileiro confia no sistema sim ou não. Se tem uma parcela expressiva que desconfia, algo precisa ser feito para apurar melhor e para gerar credibilidade. A gente não pode se contentar, e nesse ponto eu concordo com o Serrão, a gente vai ter que simplesmente aceitar as coisas como elas vão transcorrer. E essa é a realidade se impõe. Mas
de novo, a gente está polemizando uma coisa que há 7 anos o Piperno não polemizaria, ou as pessoas que seguem a mentalidade dele, porque o ambiente político era todinho favorável ao voto auditável, não era desfavorável. O voto do Gilmar Mendes e de vários outros ministros do Supremo Tribunal Federal era nesse sentido. A única coisa que eles eram, que gerava alguma controvérsia era qual vai ser a implementação, qual é o timing, qual é a programação da implementação, ponto. Não tinha discussão com relação ao voto. Quem é que dizia? Era Lenin ou Stalin que dizia que não liga para quem vota e sim para quem conta o voto. Acho que era Stalin. Veja só uma coisa, vamos ver o conjunto da obra também, porque aqui tem uma questão de contexto, né? Quem são esses caras do TSE/Supremo, Tribunal Federal? Bom, caras que dizem que o presidente Bolsonaro é fascista, é genocida, é inimigo, é do mal, é gente que soltou o Lula num malabarismo bizarro e o tornou elegível por conta do CEP, de onde ele foi julgado. Gente que prendeu depois de também anos, fazendo malabarismo, os 40 é um já foram condenados escandaloso. Fora, né? É um negócio escandaloso. Então, quando você olha os personagens principais da trama, dá licença de desconfiar se são eles que estão na sala contando votos. Dá licença. Eu não ligo para o que o presidente diz a respeito. Eu não penso pelo que o Bolsonaro pensa. Eu tenho cabeça própria. Então, eu não confio no sistema e ponto. E pode o Barroso para a televisão falar lá, garantia sou Joe, quantas vezes quiser, ou o outro ameaçar me prender, que eu vou continuar desconfiando. O máximo que eu posso fazer é não poder mais falar isso. Mas eu desconfio e ponto final. Serrão. O nosso sistema é opaco, ele tem que ser aprimorado e a gente tem que ter isso na cabeça. Só não dá para discutir isso agora, essa discussão agora está vencida, porque a classe política errou. O Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral sabotaram claramente essa discussão. Esse é o ponto grave do que está acontecendo. Agora, a próxima legislatura, vou repetir, nós, cidadãos, eleitores, contribuintes, temos que escolher representantes que tenham o compromisso de aprovar o voto impresso para adiante. Porque o sistema, o mecanismo de escolha eleitoral, ele não tem que ser auditado, ele tem que ser recontado, ele tem que ter segurança, redundância, é o que se espera dele. O eletrônico é um grande avanço que faz tudo ser muito rápido, mas também a contagem do voto impresso na própria sessão eleitoral demora de 20 a 30 minutos, o que é muito rápido também, e aí fica tudo ok, vamos em frente. Era isso que deveria ter acontecendo, mas como o Bolsonaro foi o autor da proposta, os bolsonaristas defenderam a proposta, o sistema veio sabotando a proposta. Essa foi a covardia. Isso não tem nada de polêmico. Nada. Nada. Esse assunto não tem nada de polêmico. Muito menos de golpista. Eu estou ouvindo aqui de novo, tá batendo na minha caixa, mas Paulo, esse negócio de jogo da serpente. É que nem fora Temer, fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, Bolsonaro queimando a Amazônia. Hoje eu abri a Folha e tá lá, Bolsonaro queimando a Amazônia de novo, desmatamento. Recorde em abril. Tem muita grana por isso. Tudo recorde em abril. O abril de 19 foi mais que o abril de 18 ou abril de 20. Nós vamos discutir no urna eletrônica e não árvore agora, por favor. Então, vamos voltar para a eleição americana, só para não deixar uma fake news passar batido, porque a Ana Paula Henkel está assistindo a gente e mandou lembrança aqui, né? Que a Flórida não foi quem decidiu. Al Gore perdeu no seu próprio estado e ali que a eleição foi decidida. Sim, então, o Bush ganhou com 59% Você vai querer discutir com a Ana Paula Henkel, então, eu vou, é o seguinte, mas a Ana é do Pingo. Ok, aí vai lá no Pingo. Primeira coisa. Espera mais um pouquinho, espera até 6. Não. Vai no Pingo. Primeira coisa, aquela foi uma eleição em que Al Gore teve mais votos populares que Bush. Segunda coisa, o Estado... Pera lá. Isso é possível nos Estados Unidos? Eu sei, inclusive, acho que você devia estudar um pouco mais, porque é muito possível, aconteceu também em 2016. Outra coisa. Olha isso, levei uma desnecessariamente, eu não falei que você não estudou. Porque falou uma bobagem, porque é óbvio que isso é possível, que eu já disse 30 vezes aqui. Tá e nervoso, aí eu ia completar o argumento. Tá a segunda coisa, que talvez... Pera lá, fechando. Que talvez tenha escapado da memória da Ana Paula, é que o Estado que decidiu a eleição, onde ficou essa dúvida, onde havia possibilidade de recontagem, foi o Estado da Flórida, onde o presidente Bush venceu Al Gore por cerca de 500 votos, não 1.000 votos. Muito bem. Piperno, se a Ana Paula quiser responder, também quiser entrar ao vivo, a produção acerta, ela entra aqui ao vivo com a gente conversa com ela e faz esse bate-papo entre vocês dois. Ela está gritando socorro aqui. Muito bem.
Se ela quiser, enfim, Constantino, fala pro Edu aí que ele conecta ela, a gente bota na Paula para discutir aqui com o Piperno ao vivo na Jovem Pan.